nós vamos verificar o emprego da crase, assunto muito discutido em concursos públicos. Nós temos organizadoras, CESP, Fundação Carlos Chagas, VUNESP, concursos da Polícia Civil, outros concursos, outras organizadoras, todas apresentam o mesmo consenso. A crase é assunto muito discutido. Então vamos às regras para nós podermos ter êxito nos concursos. Vamos lá? O que é crase? A palavra crase provém do grego crasis e significa fusão, junção. Então nós temos aí a junção, fusão. Então não existe crase se não houver uma preposição e juntamente um artigo, ok? Vamos ver agora quais são essas classes de palavras que se unem. Em português, ocorre a crase quando o termo anterior exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo a ou as. Então nós temos, né, a preposição, o termo regente, que é um verbo ou um nome, ele vai pedir um complemento na oração e esse complemento ele vem regido por preposição. Então nós temos a solicitação do termo regente exigindo a preposição a e o termo regido ele vai aceitar também o artigo, sendo feminino, e vai haver o complemento, a união, a fusão da preposição mais o artigo. Então vamos ver os exemplos. Eu me referi à diretora. Então veja, quem se refere a. Então nós temos um verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a e nós temos o complemento que é a diretora. A diretora é uma palavra feminina, aceita o artigo definido feminino, então nós temos a fusão. Outro exemplo, fui à cidade, mesma situação. Quem vai a algum lugar. A cidade é palavra feminina, então nós temos a união. A cidade, na frase, nós temos um adjunto adverbial, que indica lugar, porém indica o movimento. Quem vai a algum lugar. Então nós temos o deslocamento. Marcado o deslocamento na língua portuguesa pela preposição a. Então nós temos fui à cidade, quem vai a cidade, termo feminino, houve a união, a crase é obrigatória. Então nos exemplos embaixo vocês vejam lá, eu me referi à diretora e fui à cidade. Nós temos crase. A crase o que é? Né? Na definição já nós tivemos aí o conceito que preposição mais o artigo definido feminino, singular ou plural, faz a união. E essa união é marcada na língua portuguesa pelo acento denotativo grave. Grave do outro lado, ao contrário do agudo, grave. Somente marcado aí esse acento na crase, ok? Então temos a ocorrência somente aí. Bom, observação. É fácil constatarmos a crase. Se trocarmos o termo posterior por um masculino correspondente e obtivermos ao, poderemos perceber claramente a presença do artigo e, portanto, da crase antes do termo feminino. Aqui aparece para você também o exemplo. Ó, eu me referi ao diretor e fui ao bairro. Bom, evidente, às vezes nós temos algumas dificuldades. Você se depara com a questão e você não sabe se você utiliza a crase ou não. Então, o que você vai fazer? Você vai, em primeiro momento, trocar o termo feminino por um termo masculino da mesma relação, da mesma ordem gramatical. Se nessa troca, né, quando você for falar, encaixar a preposição ao, a combinação ao, por quê? Ao significa preposição a mais o artigo definido masculino. E você tem aí essa união. Se diante do masculino houve a ocorrência do ao, evidente que diante do feminino a história é a mesma. Então nós teremos a preposição a mais o artigo definido. Então, ao trocarmos, vamos voltar, ó, eu me referi ao diretor, quem se refere a, e ao diretor encaixou o ao. O que significa o ao? Preposição a mais o artigo definido masculino singular. Então, houve a ocorrência. Diante do feminino, eu me referi à diretora, a crase é obrigatória. Então, é uma forma fácil, né, muito simples para você não ter aí, né, nenhuma dúvida na hora de assinalar a sua questão. E também nós temos agora, fui ao bairro, quem vai a cidade, você tinha visto aí no exemplo anterior, trocando por masculino da mesma relação, ao bairro, então você verifica que
fui ao local, fui à cidade, fui ao bairro, trocando pelo masculino da mesma ordem gramatical, nós temos aí a ocorrência da preposição, ok? Então, vocês verifiquem, o ao é a troca infalível, né, quando você tiver dúvida nos concursos, nas questões, ok? Vamos ver algumas regras agora que facilitam o uso. Você bate o olho, você verifica a regra, então você já sabe se você vai utilizar a crase ou não. Vamos vê-las? Na indicação do número de horas, desde que, trocando seu numeral por meio-dia, obtenha-se ao meio-dia. Exemplo, chegou a 1h em ponto. Então, eu vou fazer a troca, chegou ao meio-dia em ponto. Então, o que ocorre? Na indicação de horário, nós temos adjuntos adverbiais, indicando circunstância de tempo. E o que nós vamos fazer? Temos que verificar a ocorrência, se encaixa o ao na frase. Por quê? Se houve exigência da preposição e do artigo em conjunto. Então, nós temos, no caso, na troca, verificamos a ocorrência. Então, a crase é obrigatória. Mas não podemos colocar a crase indiscriminadamente nos horários. Porque, às vezes, nós temos outras preposições, né, nas frases e essas preposições elas vão coibir a união, né? Então, o artigo vai ficar ali também separado no exemplo. Então, vamos ver agora, olha. Estou aqui desde as 7 horas. Se eu fizer a troca pela expressão ao meio-dia, o que vai ocorrer? Estou aqui desde o meio-dia. Não encaixou, não houve ocorrência do ao. Então, nós não temos a ocorrência de crase. Verifique que na frase apareceu a preposição desde. E desde não faz combinação com o artigo as. Então, nós temos preposição mais artigo, mais a preposição a, mais o artigo definido feminino, né? No caso, houve a troca, só para você saber, né, pelo masculino, se há ocorrência da crase ou não, mas preposição a e artigo definido. Nesse caso, não é a preposição a. Então, nós temos que verificar. Encaixou a expressão ao meio-dia? Perfeito. Nós teremos aí a ocorrência da crase, tá bom? Vamos ver a próxima regra? Diante da palavra moda, ou da expressão a moda, ou ainda a moda de. Mesmo que essas expressões, elas venham aí de forma subentendida, ó, somente pela preposição a. Então, já tem a ocorrência da crase. Veja os exemplos. Fez um gol a Sócrates. Quando eu falo fez um gol a Sócrates, nós temos fez um gol a moda de. A expressão está subentendida, mas nós temos aí a ocorrência, né, da crase na própria expressão a moda. Por quê? Moda, a moda de, nós temos o substantivo moda feminino. Então, se ele é feminino, existe aí, né, a ocorrência da crase. Nós temos o uso da preposição, o encaixe na frase pela preposição, mais o feminino da expressão, né, o substantivo que compõe a expressão. Então, nós teremos aí a crase obrigatória. Outro exemplo, possui um estilo a essa de Queiroz, a moda de essa de Queiroz. Então, está subentendida novamente a expressão, então nós temos a crase. Comi pizza à moda portuguesa. A expressão apareceu, a moda, então a crase será, né, ocorrerá na própria expressão. Certo, pessoal? Vamos ver aqui mais algumas regras. Nas expressões adverbiais femininas. Expressões adverbiais femininas, vamos lembrar, são todas as circunstâncias adverbiais. Tempo, modo, afirmação, dúvida, concessão, enfim. São várias expressões, circunstâncias adverbiais. Sendo femininas, a crase será obrigatória. Então, verifiquem. Chegaram à noite. À noite, circunstância de tempo. Ou chegaram às pressas. Então, eu tenho modo. Chegaram, né, ou ficaram à sombra. Estão à disposição. E outras expressões femininas. Como que eu conheço? Já vou, né, retomar, né, a mesma situação da expressão à moda. A palavra que compõe a circunstância, ela é feminina. Então, você tem noite, pressa, sombra, disposição, vontade, à toa, na expressão à toa. São palavras femininas. Quando você utiliza a expressão circunstância feminina, a crase é obrigatória, ok? Então, já temos aí mais uma situação, né, de ocorrência fatal em concursos públicos, ok? Pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Ocorrerá a crase? Ocorrerá. Então, nós temos a crase, a ocorrência da crase, no próprio pronome demonstrativo. Por quê?
O pronome demonstrativo, ele é uma classe de palavra, e essa classe de palavra desempenha, diante de um substantivo, uma determinação. Então, por ser termo determinante, ele vem antes de substantivos em frases e assume o papel de um artigo. Então, o artigo é determinante e o pronome demonstrativo também é o determinante. Então, é evidente, se ele está expresso na frase e o termo regente determinou, solicitou um término, complemento da ação por intermédio da preposição a crase também será obrigatória. Por quê? Preposição a, mas o próprio pronome demonstrativo, então haverá ocorrência. Então, nós vamos grafar o acento grave exatamente no pronome aí demonstrativo, tá bom? Mesmo que ele seja masculino, ó, aquele, aquela, aqueles, aquelas e o aquilo, o demonstrativo neutro. Não há preocupação, a crase ocorrerá. Mas não podemos esquecer do fator da regência. O termo antecedente determinou a preposição a, aí sim haverá ocorrência. Vamos ver os exemplos? Assisti aquele filme. Então, veja, quem assiste, assiste a. Então, nós temos o verbo assistir, no sentido de presenciar, exigiu a preposição a e o complemento, que é o objeto indireto, aquele filme. Aquele filme apareceu com o termo antecedente, pronome demonstrativo. Então, nós temos a ocorrência da crase aí. Aspiro aquela vaga. Quem aspira, aspira a. Então, eu aspiro a vaga, aquela vaga, crase novamente. E prefiro isto, aquilo. Prefiro o quê? Em oposição a quê? Então, é a regência do verbo preferir. Então, eu tenho o objeto direto isto e o objeto indireto aquilo. Evidente, olha lá. Prefiro o que em oposição a que. Olha lá, preposição a exigida, aquilo, crase no próprio demonstrativo, ok? Então, verifique esse mito, né, de que crase ocorre só diante de palavras femininas, realmente é verdade. Porém, temos que analisar as situações em que ocorrem. Com o pronome demonstrativo, a crase vai ocorrer. E verifique que o aquele também, aqueles ou aquilo, a ocorrência também existe. Ó, tá bom? Então, vamos passar para a próxima regra? Vamos ver, ó. Diante dos pronomes relativos, a qual, as quais, quando trocarmos os termos femininos por masculinos correlatos. Bom, nós temos agora pronomes relativos. Também temos crase nessa situação? Sim. Então, vamos verificar o que ocorre. Pronome relativo também tem relação com regência. Então, a ordem da regência tem que ser respeitada, né, sintaticamente. Então, nós vamos verificar na frase. A cidade a qual iremos possui praias às quais chegaremos. Então, veja. A cidade a qual iremos. Iremos, verbo ir, né? Quem vai, vai a algum lugar. Então, verifique. Exigiu a preposição a. O lugar indicando deslocamento, então nós temos a cidade. Então, o pronome relativo, ele traduz para nós o fator da regência. Então, quem vai, vai a, então nós temos a cidade a qual iremos. A crase obrigatória é por quê? Quem vai, olha lá, vai a preposição ela se desloca, ela aparece antes do pronome relativo. Pode verificar. Então, se é termo feminino, a crase é obrigatória. A qual, né? Os quais, você tem as quais, o qual, os artigos aparecem com esses pronomes relativos. Se eles forem os femininos, a qual, as quais, a crase será obrigatória diante da ocorrência da exigência, né, da preposição pelo verbo ou pelo nome. Mais para frente na mesma frase nós temos, ó, a cidade a qual iremos possui praias às quais chegaremos. Mesma situação. Quem chega, chega a. Então, a preposição se desloca, vem antes do pronome relativo, a palavra é feminina, tanto é que você está usando o pronome aí relativo feminino, existe o artigo, existe a exigência da preposição, a crase é obrigatória. Para você checar e não ficar com dúvida, você vai trocar essas palavras femininas da frase por masculinos correlatos. Então, veja, o país ao qual iremos... Então, veja, quem vai, vai ao país, então, ao país, né, ao qual, olha lá, o país ao qual iremos possui recantos aos quais chegaremos. Então, você trocou praias, olha lá,
recantos por praias, você trocou cidade, olha lá, o país, né, pela cidade. Então, você tem quem chega, chega a, e quem vai, vai a. Então, você tem aí, né, a ocorrência diante do masculino, da preposição, e do artigo, né, masculino diante do pronome relativo. Então, a crase ela é obrigatória diante, né, dos femininos anteriores. Ok, pessoal? Isso é questão de treino. É só sentar, colocar o pronome na frase, verificar a situação da regência e trocar pelo masculino, para você checar e tirar, né, completamente aí a sua dúvida, tá bom? Vamos ver mais regras? Diante de nomes de lugares femininos. Então, vamos ver como é que funciona. Então, vamos lá. Com os nomes femininos que designam lugar, pode ou não haver crase, uma vez que certos nomes de lugar aceitam o artigo a, ao passo que outros o repelem. Então, nós temos uma ocorrência de nomes geográficos, né? Então, a regra ela serve somente para essa situação. Então, vamos verificar se esse nome geográfico aceita o artigo ou o repele. Verificar, como é que faz, né? Para saber, professor. Então, nós vamos ter aí, ó, para verificarmos essa situação, empregaremos o verbo vir. Caso ocorra a combinação da, haverá crase. Se obtivermos apenas a preposição de, não ocorrerá crase. Então, vamos checar os dois exemplos. Vou à Itália. Então, veja, você vai, quem vai, vai a, já exigiu a preposição a. Você tem o termo, que é a circunstância de lugar, você não sabe se tem crase ou não. Então, você vai tirar o nome, retirar o nome geográfico do texto e vai empregar o retorno. Então, eu venho, quem vem, vem da Itália. Se eu volto da Itália, venho da Itália, eu volto de mais a Itália a. Então, eu tenho de mais a, da. Houve a combinação no retorno? Então, você já sabe que aquele termo da oração que você está com dúvida, ele aceita o artigo, ele não o repele. Então, a crase será obrigatória. Houve o fator da regência, a questão da regência. Você tem vou, quem vai, vai a, e volto da Itália. Aceitou também o artigo. Então, a crase é obrigatória. Vamos ver o outro exemplo. Vou a Roma. Quem vai, vai a, exigiu a preposição a, mas não basta. Vamos checar agora se aceita, né, o artigo, o termo geográfico. Quem volta, volta de Roma. Então, se eu volto de Roma, então já está ausente o artigo. Roma repele o artigo, não é usado, né, artigo quando eu vou falar esse nome geográfico. Então, eu não posso, não tem ocorrência, não existe, então não há crase, não posso assinalar aí o acento grave nesse caso, ok? Outro detalhe, se eu falar para vocês, por exemplo, professora, chequei lá na prova e o termo geográfico aceitou o artigo, mas não havia crase. O que aconteceu? Vamos pensar no exemplo. Eu visitei a Itália. Quem volta, volta da Itália. Então, você sabe que ele aceita o artigo. Mas isso não basta, não é o suficiente. Para haver a crase, nós temos que ter a relação da regência. A preposição a tem que estar presente no texto. Quem visita, visita algo, alguma coisa. Então, o verbo visitar não exige preposição. Então, eu não tenho ocorrência da crase. Ouviram? Então, é interessante você analisar. Termo geográfico aceitou o artigo já é um fator. Mas também, juntamente, você tem que verificar se o verbo ou o nome na frase exige a preposição. Se o termo regente está exigindo a preposição para haver a união. Porque não adianta você ter só a exigência da preposição ou só o artigo, né, existente diante do termo geográfico. Os dois, né, fatores ocorrem ao mesmo tempo, né, simultâneos, para haver a crase, ok? Vamos ver uma observação interessante? Se o nome de um lugar que repelir o artigo, por exemplo, né, vier determinado, o que vai ocorrer? Vai passar a aceitar. Então, passará a aceitá-lo e, consequentemente, haverá crase. Exemplo, vou a Roma antiga. Então, nós vimos agora há pouco que vou a Roma não há crase, mas se eu falar vou a Roma antiga, a crase ocorre. Por quê? Se você especificou o termo, então esse termo especificado, ele já está determinado. Então, já existe um determinante na frase. Então, ele passa, né? A crase passa a ser aí obrigatória. Então, veja, no retorno você já verifica essa obrigatoriedade. Venho da Roma antiga, quer dizer, eu volto de Roma, ok?
mas eu volto da Roma antiga. Se eu especifico, verifiquem que o da, né, já se encaixa na frase, no retorno. Então, existe a obrigatoriedade da crase aí, tá bom? Termo especificado, ele já é determinado. Então, obrigatoriamente, no retorno, a preposição mais o artigo a aparecem. Então, crase obrigatória. Vou à Roma antiga. Tudo bem, pessoal? Bom, outras regras importantes. Locuções femininas prepositivas ou conjuntivas. Locuções adverbiais, nós vimos agora. Todas as circunstâncias femininas, a crase é obrigatória. Por quê? O termo que constitui a circunstância, a expressão adverbial, a locução adverbial, ela é feminina. Nesse caso, vai aceitar o artigo definido feminino. Então, se houver, como já é circunstância, existe um encaixe lógico na frase, por intermédio, né, da preposição que tem essa obrigação, a crase ela é obrigatória. Então, nós temos preposição a, mais o termo determinante, o artigo definido, a crase ela é obrigatória diante dos femininos. Então, se houver locução feminina prepositiva e conjuntiva, a crase é obrigatória. Então, vamos lembrar de locução conjuntiva, adverbial conjuntiva. Ela encerra por uma conjunção. E locução adverbial prepositiva, ela encerra por uma preposição. Quer dizer, tem o preposição, substantivo, mais conjunção ou preposição. Então, é uma somatória desses elementos que formam a locução adverbial conjuntiva ou prepositiva. Você vai verificar como se encerra, né? Então, se a expressão for aí terminada pela conjunção conjuntiva, pela preposição prepositiva. Exemplos. O rio passa à beira da. Olha, você tem uma locução adverbial feminina, beira, olha lá, o substantivo que constitui a expressão, e da, você tem o encerramento, né, a preposição de. Então, você tem locução adverbial prepositiva, e ela é feminina. Outro exemplo. Ele fica à disposição do, quer dizer, à disposição de. Encerrou por uma preposição. De novo, locução adverbial conjuntiva, feminina também, por quê? A palavra disposição é feminina. E à medida que íamos, voltávamos. À medida que. Quando eu falo à medida que, encerrou por uma conjunção. Então, nós temos uma locução adverbial conjuntiva, ok? Feminina, verifique a palavra que constitui a expressão. Então, a crase é obrigatória. Como a proporção que, da mesma situação, né, da mesma forma, mesmo modelo, também ocorre a crase, ok?